Era uma terça-feira comum em Belo Horizonte, até o momento em que a chuva não parou. A 20 metros de altura e 30 milhões de metros cúbicos de água segurando o que viria a seguir. A barragem da Pampulha já rompeu uma vez, em 1954, e quase ninguém em Belo Horizonte sabe disso. Naquela vez, a região era quase rural. Hoje, há mais de 42 mil pessoas morando rio abaixo. A chuva daquele dia não era comum. Era o tipo de chuva que os engenheiros chamam de evento de 10 mil anos. Às 14h37, o primeiro sinal apareceu. Um fio d'água saindo de onde não deveria sair. Os engenheiros sabem o nome desse fenômeno. Eles chamam de piping. E quando começa, quase não tem como parar. Em 1954, o processo levou 4 dias. Hoje, com o reservatório cheio, o colapso poderia ser muito mais rápido. Eu nunca vi isso aqui na Lagoa da Pampulha. Às 15h12, a rachadura no talude tinha 30 centímetros. Às 15h19, tinha 3 metros. E então a barragem cedeu, e 30 milhões de metros cúbicos de água começaram a se mover em direção à cidade. A vazão de pico chegou a 5.693 metros cúbicos por segundo, mais de 3 vezes a vazão do Rio São Francisco em cheia. Nos bairros de São Luís e Enseada, a onda chegaria em menos de 8 minutos após o rompimento. Oito minutos. É o tempo de uma música no rádio. É o tempo que você tem para salvar a sua vida. A Avenida Antônio Carlos, a espinha dorsal de BH, seria atingida ainda nos primeiros minutos. Corre! A água tá vindo! Vai, não para! É um tsunami, meu Deus! Não olha pra trás! Corre, a onda vindo! A mesma avenida que conecta o norte ao coração de BH viraria um rio de 4 metros de profundidade. A Cristiano Machado, outra artéria vital da cidade, teria quase 3 quilômetros completamente inundados. Pense nisso. O corredor MOVE, que transporta dezenas de milhares de pessoas por dia, estaria completamente paralisado. Com as principais vias cortadas, o norte de Belo Horizonte ficaria completamente isolado do restante da cidade. E quem tentasse escapar de carro descobriria um problema cruel. As rotas de fuga passam exatamente pela zona inundada. O aeroporto da Pampulha inteiro estaria submerso. Todos os 19 hangares, o terminal, as pistas. Sem aeroporto, sem avenidas, sem metrô, BH estaria operacionalmente cega em menos de 1 hora. Socorro, aqui em cima! Agora imagine ser um dos 33 mil moradores dentro da mancha esperando um socorro que não consegue chegar. Os modelos técnicos têm um número para isso. Eles chamam de índice de risco 7, que significa que a força da água é suficiente para derrubar paredes de alvenaria. Com profundidade chegando a 15 metros e alta velocidade, a sobrevivência em áreas abertas seria tecnicamente impossível. 20 escolas estavam dentro da mancha de inundação. Em um dia letivo, isso significaria milhares de crianças. 2 centros de saúde dentro da zona de impacto.
Os feridos e os que precisariam de socorro não teriam para onde ir. E então viria o segundo desastre, a estação de tratamento de esgoto da Onça, espalhando contaminação por toda a bacia a jusante. A água seguiria pelo córrego Ressaca, pelo Ribeirão Pampulha, pelo Ribeirão da Onça, até atingir o Rio das Velhas. A onda não discrimina. Bairros populares e condomínios, universidades e vielas, tudo na mesma mancha. Você pode estar se perguntando, mas BH tem plano de emergência para isso? Sim, tem. E é aí que a história fica ainda mais perturbadora. O pior cenário não é uma falha com chuva. É uma falha em dia de sol, sem nenhum sinal hidrológico prévio, sem o alerta que a chuva poderia dar. Em um dia seco, 33 mil pessoas estariam na mancha, sem chuva a avisar, sem tempo para reagir. Os engenheiros dizem que um sistema de sirenes eficaz pode reduzir o número de mortes em até 19 vezes. Mas as sirenes precisam existir primeiro. Mas voltemos àquele dia chuvoso. A onda já chegou nos bairros. E agora? O que acontece com quem ficou para trás? A água carrega entulho, carrega veículos, carrega tudo que encontra. E cada objeto vira um projétil. Uma pessoa dentro dessa corrente, mesmo sabendo nadar, teria chances próximas de zero. As equipes de resgate tentariam chegar, mas as rotas estariam bloqueadas, as pontes submersas, os helicópteros lutando contra o vento. Horas depois, quando a água começa a recuar, o que fica é uma cidade que não existe mais da mesma forma. Ruas cobertas de lama, móveis na calçada, o cheiro de esgoto misturado com terra e o silêncio de quem perdeu tudo. – 13.900 domicílios atingidos. Cada domicílio é uma família. Cada família tem um nome. Mas esta história não é sobre o fim. É sobre o que ainda pode ser feito e sobre o que ainda não foi. Os especialistas são categóricos. Com o monitoramento geotécnico contínuo e sirenes de alerta funcionando, o número de vítimas pode ser reduzido em até 19 vezes. 19 vezes menos mortes. Não é ficção científica. É o que a literatura técnica diz sobre sistemas de alerta precoce bem implementados. A barragem da Pampulha é monitorada, mas monitoramento não é o mesmo que preparação da população. A história da Pampulha, em 1954, terminou sem mortos porque a evacuação foi feita a tempo, mas levou 4 dias de sinais visíveis para agir. Hoje, em um cenário de falha por piping em dia seco, esse tempo não existe. O colapso pode ser súbito. Os sinais podem não aparecer. Essa é a diferença entre um desastre anunciado e um desastre sem aviso. E a Pampulha pode ser os dois. Se você mora em BH, essa pergunta te pertence. Você sabe qual é a rota de fuga do seu bairro? Comente aqui embaixo o bairro onde você mora em BH e descubra se ele está dentro da mancha de inundação. A Lagoa da Pampulha é um dos cartões postais mais bonitos de Belo Horizonte e também é uma das estruturas de risco mais subestimadas da cidade. Ela foi projetada nos anos 1930, passou por um rompimento catastrófico em 1954 e hoje retém 30 milhões de metros cúbicos acima de uma cidade de 2,7 milhões de pessoas. O Brasil não é estranho a esse tipo de tragédia. Mariana, Brumadinho, diferentes tecnologias, mesma lógica. A infraestrutura que falha primeiro é a que ninguém imaginava que poderia falhar. A Pampulha não é uma barragem de rejeitos, mas compartilha um risco que é universal: o tempo. Voltemos àquele dia chuvoso. A água recuou, a cidade começa a contar os danos e só então vem a pergunta inevitável: por que não havia um plano melhor? Essa pergunta não é nova. Em 1954, ela também foi feita. E décadas depois, muita coisa ainda depende da resposta que a cidade decidir dar. Cidades que sobrevivem a desastres não são as que evitam o risco, são as que se preparam para ele com honestidade. Porque no final, o que separa o desastre da tragédia não é a engenharia, é o tempo de resposta humana. Hoje, a barragem da Pampulha ainda está de pé, ainda retém a água, ainda protege a cidade, desde que a cidade também se proteja. Se esse cenário te perturbou, e deveria,
Você precisa ver o próximo vídeo, porque o que acontece quando um terremoto de 7,8 atinge São Paulo é algo que a ciência já simulou e o resultado é devastador. São Paulo, e se um terremoto de 7,8 atingisse a cidade, como o que destruiu a Turquia em 2023? Esse é o próximo vídeo, e ele começa exatamente onde este termina.